Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler 3 passagens de uma vez. Não de uma vez, né? Uma na sequência da outra. Josué 3:5. Você pode marcar Josué 3:5, depois nós vamos ler 1 Pedro 1:13 e depois Hebreus 12:14, se você quiser anotar também. Josué 3:5, 1 Pedro 1:13, Hebreus 12:14. Josué 3:5 diz assim a palavra do Senhor. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. 1 Pedro 1:13 diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque seu coração diante do Pai. Senhor, nós oramos mais uma vez, felizes em estar em Tua casa, em poder Te adorar com liberdade, em poder estarmos em comunhão com os nossos irmãos, em poder ouvir a Tua palavra. E nós clamamos: fala conosco, Senhor, mais uma vez. Revela, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que o Senhor possa quebrantar cada coração, que o nosso coração seja como terra boa, qual a semente da Tua palavra irá germinar e dar muitos frutos. Para a Tua glória que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o Evangelho, ele não é um passatempo. O Evangelho não é entretenimento. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? O nosso tema de hoje é o viver em santidade. Pelos textos iniciais já deu para perceber qual seria hoje que é a nossa mensagem. Se alguém teve um encontro com Jesus, querido, se alguém teve contato com a cruz de Cristo, Deus está fazendo uma obra. Sim ou não? Deus fez uma obra e está fazendo uma obra. E santidade é uma palavra que precisa fazer parte do nosso vocabulário. A verdade é que a palavra santidade, ela tem caído em desuso. Nós deixamos de pregar sobre santidade. Nós vamos fazer isso hoje em nome de Jesus. Mas o que é santidade? Primeiro eu vou falar o que não é. O que não é santidade? Santidade não é um conjunto de regras, pode ou não pode. Santidade não se trata de viver com um não na testa. Infelizmente, esta é a imagem que as pessoas têm sobre nós lá fora. Ah, você é crente, quer dizer que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso não é a visão correta de santidade. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas
me convêm, nem todas me edificam, sem falar naquelas que escandalizam os irmãos. O que não é santidade? Santidade não é simplesmente algo exterior. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, por fora está vernizado, mas por dentro a morte. A santidade, sim, ela se manifesta exteriormente, mas ela começa no interior. Amém? E aquilo começa a me constranger, e eu mudo as minhas atitudes, eu mudo aquilo que eu coloco diante dos meus olhos, eu mudo até a minha maneira de falar, de vestir, porque eu fui tocado no meu interior. O que é santidade? Vamos para o dicionário. Santidade, a qualidade de alguém que é santo. Não explicou muito, né? Santidade é um estado de santificação, de pureza, de aperfeiçoamento. E aí você pode perguntar qual é a referência, qual o objetivo. Daqui a pouco nós vamos entender qual é a nossa referência de santidade. E quando nós olhamos para a Bíblia, inicialmente ser santo é um atributo de Deus. Ser santo faz parte da essência de Deus. Somente Deus é puro, somente Deus é perfeito, somente Deus é santo. Nós cantamos, só Tu és santo, Senhor. Mas a Bíblia está ordenando, santifiquem-se. Santifiquem-se, sejam santos como eu sou santo. Ou seja, Deus desejando transferir a sua natureza para nós. Mas será que é mesmo possível? Eu tenho tantos desejos pecaminosos, eu sou tentado de tantas formas. É possível viver em santidade? Humanamente falando, não. A santidade é um atributo de Deus, mas nós podemos ser santos por um motivo, e glória a Deus por isso. Nós podemos ser santos por causa de Cristo. Aliás, Ele é a referência, Ele é o alvo. Quando nós falamos da própria lei, o homem, ele seria incapaz de cumprir toda a lei. Mas Jesus fez o quê? Ele cumpriu a lei por nós. Ele não só cumpriu, como Ele aumentou a régua. Vamos ver sobre isso, Mateus 5, 27. Mateus 5, 27, 28 fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mais um texto, agora no versículo 43, Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então é outro paradigma. Veja que santidade não é coisa do Velho Testamento, santidade é para hoje. E por causa de Jesus, nós podemos sim ser santos. Nós sabemos que o pecado, ele faz oposição à santidade. Mas a Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós. Vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Quantos amam a palavra de Deus, amém? Aquele aplicativo da Bíblia sempre pergunta, né? Você ama a palavra de Deus? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Nós somos a justiça de Deus, nós podemos ser santos por causa do seu Filho. A nossa referência é Cristo, o nosso chamado é ser como Jesus. Provérbios 4, 18 fala assim:
A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia perfeito, o dia claro, é o próprio Cristo. É possível viver em santidade por causa de Cristo. Quantos estão entendendo? Em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele está orando ao Pai e ele pede ao Senhor em favor dos discípulos. Ele fala: Pai, eu não estou mais no mundo, eles estão no mundo. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo, por isso guarda eles. Jesus não é só a nossa referência, ele se interessa pela nossa santidade. E qual o caminho para ser santo? Tem um salmo que diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo está falando de uma série de pessoas, né, que não herdarão o reino dos céus. Ele fala imorais, avarentos, idólatras, bêbados. E no versículo 11, 1 Coríntios 6:11, ele fala: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, Ele me justificou diante do Pai. Eu e você somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O primeiro estágio da santificação é o novo nascimento. Ao receber Jesus como Senhor e Salvador, eu nasci de novo, por obra do Espírito, de forma instantânea. O meu espírito foi transformado para tornar a habitação do Espírito de Deus. Tito 3,5, vamos ler esse texto. Tito 3,5 fala assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vejam a conexão com o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que o sangue me lavou, eu recebi o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. A teologia chama de esse primeiro estágio da santificação de santificação posicional. Eu me torno santo, não pelos meus méritos, mas pelo mérito de Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro estágio, eu nasci de novo. O segundo estágio da santificação, a santificação progressiva. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, ou seja, o meu espírito está pronto, porém a minha alma está em processo de santificação, o meu corpo também. Potencialmente eu sou santo, eu morri para o pecado, mas eu ainda cometo pecado. São reflexos da nova criatura. Eu já contei aqui, em outra vez, em uma outra ministração, quando eu morava no interior, na casa da minha mãe, era tipo um sítio, né? E minha mãe sempre matava galinha, né? E mata até hoje, frango. E aí, na hora que vai matar o frango, a minha mãe sempre teve muita habilidade para isso, é sempre ela que faz. Mas quando era alguém que tinha pouca habilidade, que cortava o pescoço da galinha e ela escapava, ela saía andando sem cabeça. Saía assim, andava por uns minutos ainda. Reflexos, né? Já morreu, mas ainda tem reflexos da velha criatura. Continuando aqui. Quanto a nós, se antes eu vivia uma prática do pecado, agora o pecado ele se torna um acidente. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, sabe? Falei sobre isso aqui no Clamor sexta-feira. Quando eu recebo Jesus como Senhor, eu recebo uma presença na minha vida.
e eu passo a andar com alguém totalmente santo, a minha companhia todos os dias. E eu pergunto, qual tem sido a sua companhia? Nós passamos a andar com o Espírito Santo, e Ele é tão gentil que não tem como não ser influenciado. E Ele brilha de tal forma que não tem como não ser iluminado. Ele me constrange de tal forma, quando eu abro a internet e vejo uma imagem de uma pessoa do sexo oposto com pouca roupa ou com nenhuma roupa, o meu amigo me dá um toque. Falamos aqui domingo passado, a comunhão do Espírito nos proporciona aperfeiçoamento, encorajamento, ajuda, intercessão, andar na verdade, vencer pecados, o fruto do Espírito. Nós vamos separar uma mensagem só para falar do fruto do Espírito, que possui vários aspectos. Santidade progressiva. A comunhão com o Espírito me capacita a viver o Evangelho. E o batismo no Espírito, falamos domingo passado, nós recebemos revestimento de poder para compartilhar o Evangelho. A virtude do Espírito desce sobre nós, um novo elemento, um revestimento celestial. Batismo com o Espírito Santo, queridos, deixa eu falar uma coisa, não é sobre pular, rodar, cair, mas é sobre ser uma testemunha viva. O batismo com o Espírito Santo nos ajuda a testemunhar Jesus. O mundo vai conhecer o Senhor através do poder do Espírito Santo que está em nós. E como eu falei domingo passado, a principal evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas eu não posso dizer que alguém que ainda não ora em línguas não seja batizado com o Espírito Santo. Mas não deixa de ser importante. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Outra coisa que falamos domingo passado, eu estou recapitulando. Batismo com fogo. A gente estava na célula e eu entendi que seria necessário a gente reforçar um pouco mais sobre o que é o batismo com fogo. Batismo com fogo é um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Tem a ver com santificação, que é o nosso tema de hoje. É quando o fogo de Deus, ele vem queimando toda a impureza. João Batista declarava: eu não posso receber coisa alguma se do céu não for dado. Convém que ele cresça e eu diminua. Então o batismo com fogo é quando eu desapareço e Jesus aparece. Amém? Batismo com fogo fala da disposição que nós temos, não só para andar em santidade, mas para viver em santidade. Amém, queridos? 1 Coríntios 1, continuando aqui, 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Fala assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Queridos, há um chamado para nós de santificação. Não estou falando de salvação, mas de poder glorificar o Senhor em tudo, de representar o seu nome na terra. Eu falei aqui do processo, né? É uma expressão que nós já usamos muito, mas eu evito a expressão estou no processo. Não está errado, nós estamos no processo. O problema é que geralmente nós usamos como desculpa. Quando eu piso na bola, eu digo a mim mesmo: estou no processo. Quem nunca desceu da cruz de vez em quando?
Queridos, o nosso coração deve ser: eu me consagro, eu me santifico, eu não aceito contaminação na minha vida, eu quero me colocar em chamas pelo Senhor. Em chamas. Tem uma forma da gente demonstrar o batismo com fogo, eu não vou fazer aqui, eu já fiz outras vezes, mas se eu pegar essa folhinha de papel, se eu pegar um isqueiro e acender aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai sumir. Isso é o batismo com fogo. O apóstolo Paulo, eu acho muito legal a célula, porque na célula a gente aprende também, como eu sou abençoado com a nossa reunião que nós temos durante a semana na célula, e muita coisa aqui eu tirei do nosso compartilhar. E uma coisa que os irmãos chamaram a atenção: o apóstolo Paulo foi alguém batizado com fogo. Gálatas 2:20 ele fala: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Filipenses 1:21 ele fala: porque para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Quem era Paulo? Primeiro ele chamava Saulo. Saulo era um cidadão romano, inteligente, culto, conhecia a palavra, conhecia as leis, prestígio, fama, dinheiro, até ter um encontro com Jesus. E pela história de Paulo, fica claro que ele entregou tudo e veio a se tornar o apóstolo Paulo. Sabe, Deus está esperando a sua e a minha oferta. E a oferta somos nós mesmos. Amém? Romanos 12:1, ainda o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O fogo somente virá se a oferta for voluntária, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Evangelho tem a ver com negar a si mesmo. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Outra versão: esse a encontrará. Esta é a oferta que Deus está pedindo, tem a ver com renúncia. Quantas pessoas você conhece que são totalmente entregues a Deus? Você é alguém totalmente entregue a Deus? Para ser uma oferta, eu preciso rever as minhas aspirações, os meus sonhos, os meus projetos. Não que seja errado, mas é necessário saber onde está o meu coração e o seu coração. O problema do jovem rico, ele amava mais os seus bens do que o chamado de Deus. Zaqueu também era rico, mas ele possuía um coração disponível. Viver em santidade fala de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Eu não posso pregar diferente disto. O que mais nós podemos falar sobre santificação? Palavra de Deus, oração, jejum, disciplinas espirituais nos levam à santificação. Quer ver uma outra coisa? Comunhão. Pensa num elemento importante de santificação: relacionamento com outras pessoas imperfeitas que nem você. Como a comunhão é necessária para a nossa santificação. Outra coisa importante: não rejeitar uma palavra como esta sobre santidade. A Bíblia diz do tempo em que as pessoas terão coceira nos ouvidos. Não seja essa pessoa, amém?
Ao contrário, a fé vem pelo ouvir. Então, eu devo realmente me esforçar em aprender aquilo que Deus está falando. Rejeitar a santificação é rejeitar a Deus. Outra coisa importante sobre a santificação, saber a hora de fugir das tentações. Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim: foge também das paixões da mocidade. José do Egito, a maneira que ele encontrou de escapar da mulher de Potifar foi vazar, na linguagem atualizada. E José fugiu não apenas da mulher, mas ele fugiu de si mesmo, da sua carne, do seu desejo. Se ele ficasse ali mais um minuto, para conservar a santidade, eu preciso fugir das propostas, das tentações. 1 Coríntios 6,18, fujam da prostituição. Pornografia é um tipo de prostituição. Fujam de qualquer aparência do mal. Na semana passada, eu fui com o irmão Nailton, ele não está aqui, na Justiça do Trabalho, que ele tinha um processo, eu fui como testemunha dele. E aí terminou ali, resolveu o problema dele, aquilo que ele esperava, tudo mais. E aí, na hora que a gente estava saindo, foi aqui em Santana. Aí a gente estava conversando, eu, ele, a advogada dele. E aí, o Nailton falou, vamos almoçar. Eu falei, não, eu preciso voltar e tudo. E aí a advogada perguntou, você trabalha em Barueri? Eu falei, sim, trabalho em Barueri. Aí ela, eu moro em Barueri. Eu nem me toquei, eu falei para o Nailton, eu preciso passar em casa, que eu vou ver o João, que está chegando da escola agora e tal, né? Mas depois eu fiquei pensando, será que a mulher queria uma carona para Barueri? Se fosse isso, realmente não ia ter mesmo. Fujam, queridos, de toda a aparência do mal. Eu estava sozinho, aí vou dar carona para uma mulher, daqui até Barueri. Então, queridos, fiquem atentos, fujam de qualquer aparência do mal. Uma palavra aos jovens, solteiros. Antes de você casar, a menina que você gosta é sua irmã. Não se deita com a irmã. Além de fornicação, é incesto. Para conservar a santidade, fuja das ofertas, dos manjares. Eu quero encerrar com a história de Daniel. É uma passagem muito edificante, que fala muito conosco também. Não sei se eu vou ler todo esse texto aqui. O texto ele é bem autoexplicativo, está em Daniel 1, de 1 a 20. Qual que era o contexto? Naquela época, a Babilônia era o maior império que existia e eles tinham autoridade para chamar, né, pessoas de tudo quanto é lugar para poder servir na Babilônia. E foram até Israel e pegaram os melhores jovens. E foram para lá Daniel e os seus amigos. E Daniel e os seus amigos, eles tinham à disposição as melhores comidas, as melhores iguarias, a comida do rei, a mesma comida do rei, era a comida que eles tinham à disposição. Mas eles fizeram o quê? Eles enfrentaram o maior império da terra e recusaram os manjares. E aí veio o eunuco, né? Mas vocês vão ficar fracos. Eu estou preocupado, vocês não vão comer a comida, e se vocês ficarem fracos? É isso que o mundo vai dizer para nós, sabe, queridos? Vocês vão ficar fracos, não vão acompanhar. E aí, Daniel, vamos fazer um desafio? Né? Nós vamos ficar um período e vamos ver se nós vamos ficar fraco ou forte. E eles ficaram mais fortes e mais sábios do que aqueles que comeram as comidas. Amém, queridos?
Depois você pode ler esse texto, eu não vou ler ele completo, porque nós vamos ter a ceia ainda. Daniel 1, de 1 a 20, é a lição de casa para você ler. E eu quero, partindo aqui para o encerramento, voltar ao significado de santidade. Mais do que um estado de santificação, de aperfeiçoamento, a palavra santo significa separado para um propósito. De maneira que a palavra santo, queridos, é separado para uso exclusivo de Deus. Lá no templo, no tabernáculo, tinha os utensílios que eram santos, separados para aquele fim, para aquele propósito. Nós somos santos. O que significa ser santo? Separado para uso exclusivo de Deus. No Velho Testamento, o sacerdote do templo, ele trazia na sua roupa a inscrição: santidade ao Senhor. Nós somos uma nação de sacerdotes, diz a palavra de Deus. E nós temos gravado, não na roupa, mas no coração, santidade ao Senhor. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. Nós já vamos partir para o encerramento. Eu falei sobre 2 estágios da santificação: o novo nascimento e a santificação progressiva. E o terceiro estágio da santificação é a santificação final. É chamado de glorificação. Quando Jesus voltar, cada crente receberá um corpo totalmente novo, sem pecado. Não vamos mais precisar lutar contra o pecado. Não vamos mais precisar de aperfeiçoamento, como na fase anterior. A nossa santificação será completa em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero que nós possamos refletir sobre esta palavra. Eu creio que o Senhor tem nos chamado, sabe, queridos, para um nível mais elevado de consagração. Como nós lemos aqui inicialmente, tanto no Velho Testamento como no Novo, a ordem do Senhor para sermos santos. Josué disse ao povo: santifiquem, porque o Senhor, Ele quer fazer maravilhas através de vocês. O que Deus, Ele pode fazer através de homens e mulheres que se santificam, sabe, que têm um compromisso diante do altar do Senhor, de ser uma oferta, de se colocar em chamas em favor do Senhor, de representar o Senhor na terra. Como eu disse para vocês, nós recebemos uma presença santa que está conosco todos os dias. Nós servimos a um Deus que é santo. Será que nós paramos para pensar se nós estamos correspondendo ao Espírito Santo? Quais têm sido, as nossas atitudes? Será que correspondem a um Deus que é santo? A um Deus que tem feito tanto por nós, que tem nos dado tanto? E que nós não saiamos daquilo que Deus está fazendo. Sabe, nós não podemos rejeitar a santificação. Rejeitar a santificação é rejeitar o próprio Deus. Nós lemos aqui no início, vou voltar aqui nesse texto. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor na sua própria vida. E ninguém verá o Senhor porque você não está sendo alguém que é um instrumento para revelar o Senhor. Sabe, queridos, o viver em santidade é algo que nós precisamos considerar, que nós precisamos buscar do Senhor. Sabe, nos colocar todos os dias: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para mim, existe mais para a minha vida. Sabe, nós não podemos impedir aquilo que Deus está fazendo. Sabe, a Bíblia fala, falei domingo passado, para a gente não entristecer o Espírito.
não apagar o Espírito, nós podemos, com as nossas atitudes, ou atrapalhar ou facilitar aquilo que Deus está fazendo. Eu não quero atrapalhar, eu quero facilitar aquilo que Deus está operando no meu coração, no meu interior. Amém, queridos? Feche seus olhos.